moto que eu fiz lá, o rapaz estava me devendo os aluguéis, me procurou e me pagou tudo os aluguéis atrasados. Eu quero que você entenda uma coisa, que Deus ele se move muito mais por um ato de fé seu, do que pela própria soberania dele. Ele está esperando você dar o primeiro passo, para ele se mover. Até final do culto, se ele me der um joia, eu falo quem é. E ele ficou perplexo, porque foi a primeira experiência sobrenatural, ou melhor, a segunda, né? Experiência sobrenatural de Deus na vida dele. Porque a primeira foi uma restauração de toda a família. Então você que vai ofertar, você que vai dizimar, feche seus olhos e põe a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por cada vida que entrou aqui nesse lugar. Obrigado por cada criança, obrigado por cada bebê. Obrigado por cada marido, cada mulher, cada família aqui representada, cada filho, cada filha. Visita-os, ó Pai. Mas eu te peço, Senhor, visita, Senhor, a parte financeira de cada um deles. Existem mais de 2.500 promessas financeiras na Tua palavra para cada um de nós. Que nós possamos entender que é melhor dar do que receber. Que nós possamos entender que aquilo que precisa ser multiplicado tem que ser partido com os outros. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor possa multiplicar 30, 60, até 100 por um sobre a vida dos seus filhos, para que eles possam manter a Tua obra aqui na terra. Prospera os caminhos deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Eita Jesus. Pastor Flávio, vem cá, meu irmão. Estenda sua mão para cá em nome de Jesus, amém? Jesus, eu peço a Tua graça sobre a vida do Teu filho, Senhor. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus tremendo, Senhor. O Teu filho, Senhor, está emprestando os lábios dele, e ele deu o coração dele para Ti, agora dá o Teu para ele, Senhor, para que ele venha falar aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor almeja com que nós possamos receber da Tua parte. Leva toda a mente cativa até diante do Teu santo trono, e que daí o Senhor venha ministrar, Senhor, algo glorioso, Senhor, para nós. Nos instrua, nos ensina, nos exorta, em nome de Jesus, e faça algo glorioso para a glória do Teu santo nome aqui nesse lugar. É o que eu oro crendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que as palmas louvem ao nome do nosso Senhor Jesus. Se é para Ele, dá um glória a Deus, mistura um aleluia aí no meio, irmão. Aleluia, oh glória. Glória a Deus. Eita. Saúde a amada igreja com a santa paz do Senhor. Glória a Deus. Gente, tô nervoso, confesso. Deu um frio na barriga, rapaz. Mas é maravilhoso isso. É porque o controle não é meu, o controle é dele, né? Quem vai fazer é ele, não sou eu. Aleluia! Né? Eu costumo dizer que eu sou só uma corda de resgate. Como assim, pastor Flávio? Por esses tempos eu tenho orado isso a Deus. Falei, Senhor, que eu venha ser uma corda de resgate. Como assim? Porque a corda ela não leva louvor nenhum. A corda ela não leva aplauso nenhum. A corda ela não leva reconhecimento nenhum.
Quem leva o reconhecimento e o aplauso é aquele que utilizou a corda para resgatar alguém. Eu falei, Senhor, eu não quero que glória nenhuma seja para mim, nem nada. Mas eu quero ser uma corda de resgate nas tuas mãos, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. E essa tem sido a minha oração, meio doida, né? Confesso, mas é isso que eu tenho orado ao Senhor. E eu separei uma palavra, mas eu creio que Deus ele vai falar de uma maneira poderosa com cada um aqui de vocês. Confesso que eu não sei nem se eu vou pregar essa palavra, porque Deus está direcionando para tantas coisas. Eu fiz um esboço aqui, mas é só para a gente se guiar, né? Porque quem faz é Ele, quem opera é Ele, quem ministra é Ele. Amém? Gente, quem estiver com a sua Bíblia, abra em Mateus 6, verso 33. Deixa Deus te usar aí, meu irmão. Aleluia. Deus ele é lindo, Deus ele é maravilhoso. Aleluias. Eu creio que o Pai vai falar poderosamente ao coração. E bispo, enquanto você estava vindo para cá falando em línguas, o Senhor falava que hoje Ele está quebrando raiz de malignidade sobre a igreja. Sabe, tem vidas que está passando um processo que a mãe passou, que a avó passou e vai vir, sabe? E o Senhor hoje Ele está quebrando. Na hora que você estava falando em línguas, o Senhor estava falando isso. Estou quebrando raiz de maldição. Aquilo que vem desde o antepassado, o Senhor está quebrando hoje sobre a sua vida. E a partir de hoje, a sua descendência será uma descendência bendita. A glória do Senhor recai sobre sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos. A glória do Senhor vai visitar a sua geração. Gente, tem coisas que nós precisamos entender no reino espiritual. E tem orações que nós precisamos fazer, que muitas vezes nós não fazemos. E quais são essas orações? De renúncia. A gente sai das garras de Satanás no mundo, aceitamos ao Senhor, renunciamos aquilo que nós fazíamos, as práticas que nós fazíamos, e começamos a mergulhar no Senhor. Mas é necessário fazer oração de renúncia daquilo que foi ligado no reino espiritual. Vocês sabiam que um beijo se torna uma aliança? Sim. Um beijo se torna uma aliança. Um relacionamento, ir para a cama, é uma aliança. E aí a gente sai das garras de Satanás, viemos para a presença do Senhor, mas não fazemos essa oração de renúncia. E é muito sério, porque tem coisas que precisam ser quebradas no reino espiritual. Aí a gente fala, poxa, mas por que eu não consigo avançar na área tal? Por que quando chega aqui tudo breca? Por que? E aí você começa a analisar. É necessário fazer essa oração de renúncia. Falando, Senhor, eu renuncio aquilo que eu vivi lá no passado. Eu renuncio aquilo que eu fiz com fulano. Eu renuncio aquilo que eu vivi com ciclano. E você vai quebrando essas linhas no reino espiritual. Pastor Flávio, nunca ouvi isso. Pois bem, é necessário a gente fazer essa oração. Teve um dia que uma jovem foi lá em casa. Ela estava fazendo a unha da minha esposa. E eu estava inquieto porque Deus estava falando muitas coisas. E ela percebeu, ela falou, Pastor Flávio, você quer falar algo para mim, né?
Eu falei, não, termina a unha aí para você não borrar. Termina aí, depois eu falo. E aí a gente começou a conversar e falando das coisas de Deus. E o Senhor foi me levando para um nível assim, da vida dela, que até eu me assustei. O Senhor, assim, ó, pergunta para ela o que aconteceu com ela quando ela tinha 6 anos de idade. E aí eu fiz essa pergunta. Quando eu perguntei para ela, ela começou a chorar e ela não parava. Ela começou a chorar e ela contou que ela sofreu um abuso quando ela tinha essa idade. E aí o Senhor foi abrindo o leque de uma maneira. Eu falava, e eu fui ministrando. Eu falei, eu sei que você foi a mais rejeitada da sua casa. O Senhor foi falando. E foi de uma maneira tão profunda que o Senhor falava assim, até com a roupa que você se vestia, o povo falava mal. E aquela menina chorava. E aí, o Senhor falou assim, mas fala para ela fazer a oração de renúncia. Aquela menina, ela quase não conseguiu renunciar, porque travava na garganta dela, e a gente teve que interceder para ela ir liberando. E cada momento que ela ia liberando, era como se fosse uma dor no coração dela. E aí o Senhor me mostrou que quando ela estava para nascer, a avó consagrou ela, abriu o leque no reino espiritual, e eu vi essa cena. E falava muito acerca de consagração, e acerca de ela ser rejeitada. E aí aquela menina se manifestou em casa, e a gente começou ali a orar. E aí o Senhor falou assim, esse daí é um demônio que vem assolando geração. E aquela menina louva na igreja, ministra sobre vidas, mas nessa área ela estava presa. Nossa, pastor, mas ela fazia tudo isso porque a pastora dela não enxergou, e ela me questionou isso. Aí eu falei assim, é porque tem pessoas que ela tem um exemplo, ela tem uma profundidade na palavra, mas às vezes para um leque na área de libertação, muitas vezes ela não tem. Ela consegue trazer uma certa libertação dentro da palavra, mas tem áreas específicas que o Senhor nos leva para aquilo, né? E ali a gente conseguiu fazer a libertação daquela menina, daquela jovem. E oramos por ela, e hoje ela está uma bênção, está mergulhando na palavra, e está indo, está fluindo. Pastor Flávio, por que você está falando isso? Eu não sei, mas o Senhor está me direcionando para isso. Porque muitas vezes você se questiona porque em tal área você não cresce. E é necessário renunciar. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Negar a si mesmo é o quê? Renunciar. Eu fiz essa oração esses dias, bispo. E sabe como foi a minha oração? Senhor, eu quebro toda a maldição que foi lançada pelos meus antepassados. As maldições que vieram assolando de geração em geração. Toda a maldição de idolatria seja quebrada sobre a minha vida. Eu comecei a orar, porque eu vim de uma linhagem do candomblé, a qual minha avó era mãe de santo e meu avô era pai de santo. A minha mãe era para ser mãe de santo e eu fui consagrado para ser pai de santo. Então eu comecei a ver que dentro de uma linha estava vindo assolando maldições e maldições sobre a minha vida. E olha para você ver como é tão curioso. A minha área financeira era terrível, e eu não entendia o porquê. Eu falei, mas eu trabalho, eu dou dízimo, eu oferto, mas por que está tudo isso? E eu conversando com um pastor, ele não sabia que eu tinha essa linhagem. Ele falou assim, pastor Flávio, você foi consagrado a São Lázaro.
e veio um espírito de miséria sobre a sua vida. Eu falo, pronto. E eu já sendo pastor. Você está entendendo que tem coisas que no reino a gente precisa buscar uma profundidade para a gente ir quebrando maldições que vieram lá de trás, né? Igual Noé, quando Cã riu de Noé, Noé, ele não amaldiçoou Cã, ele amaldiçoou a geração de Cã, e essa maldição foi indo de geração em geração, para você ver. Se alguém lá no passado fez alguma coisa, e se você não tiver o conhecimento, mas pastor Flávio, como? Simples, começa a olhar para a vida da sua mãe e pergunta como que foi a vida da mãe dela. Olha para a vida do seu pai e pergunta como que foi a vida do pai dele. E aí você vai ter um breve conhecimento de como tem maldições que vai vindo sobre as nossas vidas. O meu pai, ele era muito difícil de abraçar, de carinho, assim, igual a gente fala. Eu mesmo pego meu filho e falo, te amo, negão, tal, e abraço, tal. E o meu pai era muito difícil disso. Ele mostrava o amor, mas era de uma forma muito difícil. E teve um dia que eu conversando com ele arrumando lá a casa, eu conversando com ele, eu falei, pai, com quem o senhor aprendeu, né, a trabalhar como pedreiro e tal? Ele falou assim, filho, eu aprendi com o seu vô. O seu vô, ele era bruto, e teve um dia, eu tinha 12 anos, ele estava arrumando a casa, eu olhando, aí ele falou assim, agora você já aprendeu, né, como é que bate massa, agora se vira aí, agora eu quero que você bata massa que eu vou sair. E foi assim que eu aprendi, e na hora Deus ministrou, tá vendo, ele faz a mesma coisa que o pai fez com ele. E aí, qual foi a minha oração? Eu não vou reproduzir aquilo que o meu pai reproduziu sobre a minha vida. Por isso que eu abraço meu filho todo dia e falo, te amo. Dou um beijo na cabeça dele e falo, te amo. Porque o meu pai não fazia isso comigo, mas eu não posso reproduzir aquilo porque foi uma maldição que veio. Talvez o meu avô aprendeu a ser daquele jeito com o meu bisavô. Vocês estão entendendo? Por isso que vocês precisam fazer essa oração. Se o Senhor está falando que Ele está quebrando raiz de maldição, a raiz, ela está lá na profundidade. Talvez alguém lá atrás fez algo, e o Senhor está quebrando hoje sobre a sua vida, porque Ele tem um novo projeto com você. Estão conseguindo entender? Glória a Deus. Vamos lá para... Deus é demais. Todos acharam? Mateus 6:33. E diz assim a palavra do Senhor. Ixi, eu fico todo perdido aqui. Deixa eu... E diz assim a palavra do Senhor: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Glória a Deus. Aquele que puder aplaudir ao Senhor, glorifica a Ele. Dentro dessa palavra, é uma palavra que todos nós conhecemos, né? E ele fala que o Senhor fala, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí nós paramos para pensar, quais coisas hão de ser acrescentadas? Aí, se você voltar alguns versículos atrás, você vai ver que ele fala: por que andeis ansiosos? Com que haveis de comer? Com que haveis de beber? Com que haveis de vestir? Isso os pagãos fazem. Observai o lírio dos pássaros, que não semeiam nem colhem, e assim o Pai cuida. Olha o lírio, que hoje ele está aqui, mas amanhã ele é lançado fora, e mesmo assim o Pai veste. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um lírio.
E aí o Senhor começa a falar acerca do cuidado dele aqui. E sabe o que eu acho mais interessante? E aqui eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que vocês levantassem a mão para mim poder ministrar aquilo que eu vou ministrar. Quem aqui é servo de Deus, levanta a mão. E quem aqui é filho de Deus, levanta a mão. Agora vamos lá. Flávio, mas o servo não é a mesma coisa do filho? Não. O servo, ele tem algumas restrições. O servo, naquela época, ele não sentava na mesa. O servo só podiam tirar as coisas depois que todos já tinham terminado de fazer a sua refeição. E aí ele entrava para tirar. O servo, ele ficava mais fora da casa do que dentro da casa. E aí quando nós se colocamos como servo, e quando nós se comportamos como servo, tem muitas coisas que a gente deixa de adquirir como filho. Porque o filho, ele pode sentar na mesa. O filho, ele tem direito à herança do pai. O filho, ele tem uma honraria. O filho também veste as roupas reais. E o filho também tem trono. O filho tem algo que é muito importante: governo. E aí, se nós formos para Gênesis, você vai ver que Deus, ele fez um homem com um propósito: de governar. O homem foi criado para governar. Só que aí o homem perdeu o governo quando o pecado entrou. O homem perdeu o governo. E Deus, ele está trazendo aqui, e algo que eu até estava falando com a minha esposa quando eu estava lendo, aqui no verso 26, olha o que fala: contemplai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, por que não fala vosso Senhor? Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele não está atrás de escravo, ele está atrás de filho. O nosso Pai, ele está querendo que nós tenhamos em mente que somos filhos, e que temos direito a tudo aquilo que o céu já liberou para nós. Só que muitas vezes nós temos um comportamento de servo, não sabemos retificar aquilo que já é por direito nosso. Por isso que aqui ele está falando: porque andeis ansiosos com o que haveis de comer, haveis de vestir. Porque um filho, ele não fica ansioso com o que ele vai comer. Ele sabe que a refeição vai estar na mesa, porque o pai vai liberar. Você não vê o seu filho acordando de manhã preocupado: o que será que vai ser na janta hoje? Não é? O que será que eu vou comer? Será que vai ter janta hoje? Será que vai ter o almoço? Ô pai, vai ter almoço hoje? Não. O filho, ele só pergunta: que horas que vai estar pronto? Porque na cabeça dele, ele sabe que o pai é provedor e ele já liberou. Ele só quer saber a hora que vai comer, ele não está preocupado se vai ter ou não, ele quer saber a hora que vai comer. Então, o que o Senhor está querendo falar? Vocês são filhos, vocês não são servos, vocês não são escravos, vocês são filhos. Se comporta como filho, age como filho. Aqui, ó: contemplai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? E filho pode entrar a hora que quiser no quarto do pai. Filho tem acesso que servo não tem. Sabe o que o Senhor está falando? Eu estou liberando acesso para os meus filhos, para eles acessar coisa que eles nunca acessaram na vida. Eu estou liberando acesso para os meus filhos, para eles viverem algo extraordinário que eles nunca viveram na vida.
Sabe que é aquilo de todo mundo estar preocupado como que vai ser o ano de 2024 e você está, que venha logo, venha. Vocês estão entendendo? Sabe por quê? Porque as pessoas estão preocupadas assim, como é que vai ser, cara? Será que vai dar para investir ou não vai? Como é que vai ser? E você está aqui, não, vem, porque eu sei que o Pai já preparou algo extraordinário para mim. É isso. É por isso que o Senhor está falando, porque você está ansioso, se eu já tenho tudo preparado para vocês. Porque você está questionando se eu já preparei tudo para vocês. É só desfrutar daquilo que eu preparei. Por isso que nós temos que tirar a mentalidade de servo e se comportar como filho. Não se preocupar se vai ter o alimento, mas só de saber, Pai, que horas que vai acontecer. É só isso. E aqui eu quero deixar algo. Bispo, até que horas que eu posso ir aqui que eu nem perguntei. Amém. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus. E aí outra coisa que eu achei interessante. Por que ele não falou o reino dos céus? Mas por que o reino de Deus? Há uma diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Reino dos céus quer dizer o reino vindo do céu. O reino de Deus é espiritual, interior, invisível, intangível. O reino de Deus é predomínio da vontade de Deus. É Deus reinando, dominando na vida e em tudo. Coloca para mim Romanos 14, versículo 17, fazendo favor. Aleluia. Porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Agora coloca para mim Lucas 17, verso 20 e 21, fazendo favor. Só para vocês entenderem e depois eu vou para aquilo que Deus quer fazer. Certa vez, interrogado pelos fariseus sobre quando seria a vinda do reino de Deus, Jesus lhe explicou: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem haverá anúncio, ei-lo aqui ou lá está, pois o reino de Deus já está entre vós. O reino de Deus abrange terra e céu. Agora eu vou deixar até um pouco mais claro para vocês poderem entender. O que é o reino de Deus? É a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. Aí, para que a gente possa entender como que é o reino de Deus, entra naquela palavra a qual eu falei, aqui: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. O reino de Deus é a gente aceitar o senhorio dele sobre as nossas vidas, para que assim possamos entrar no reino dos céus. Deu para entender? Ou ficou confuso? O reino de Deus é a vontade soberana de Deus realizada sobre as nossas vidas. E quando nós cumprimos a vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós passamos a nossa vida aqui realizando aquilo que o Senhor quer que realizamos, para que assim possamos entrar no reino dos céus. Aqui ele fala: buscai primeiramente o reino de Deus. O que ele estava querendo dizer? Vocês estão preocupados com aquilo que é da terra, vocês estão preocupados com aquilo que esse reino pode te oferecer, vocês estão preocupados com aquilo que o governo de hoje pode te oferecer, mas buscai em primeiro lugar a vontade do Pai. E aí, quando nós buscamos a vontade do Pai, nós entendemos que aquilo que é daqui é momentâneo, é passageiro.
E aquilo que nós necessitamos, Ele já preparou para nós. Não tem por que eu ficar preocupado. Por quê? Porque eu estou andando conforme a palavra dele. Estou sendo direcionado por aquilo que Ele me move. Então eu sei que aquilo que eu preciso, Ele já preparou. E no momento certo vai chegar sobre a minha vida. Olha só que coisa interessante. Eliseu, ele sabia que Naamã estava vindo ao seu encontro. E aí logo de pronto, ele nem sai. Ele fala para o seu servo Geazi, fala assim, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E aí Naamã, ele fica, com aquele orgulho ferido. Mas como assim? Nem me recebeu? Mandou o seu servo vir falar comigo? Nem saiu da casa para falar, tudo bem, comandante? E tantas águas maravilhosas onde veio, quer que eu mergulhe aqui no Rio Jordão, nessa água suja? E aí um dos seus servos fala assim, Senhor, mas se é para você ser curado, se não vai soltar água, você não ia mergulhar? Então o que tem? Se você vai mergulhar e vai ser curado da lepra, então mergulha. E aí ele teve que mergulhar 7 vezes. E o 7 é o número da perfeição e o número do Senhor. E muitos pregadores falam que era 7 vezes porque tinha que ser quebrado algumas coisas. O primeiro, o orgulho. O segundo, a arrogância. E assim por diante. Mas só que aí, depois que ele mergulha na 7ª vez, ele é curado. E ele vem para oferecer riquezas. E Eliseu fala, não preciso. Não quero. Aí Geazi, ele fala, não, mas o meu Senhor, ele mudou de ideia, ele quer, porque Geazi queria pegar as riquezas. Olha a diferença de quem tem conexão com Deus e de quem tem conexão com o mundo. Porque Eliseu, ele olhou para aquelas riquezas e falou assim, o que você tem para me oferecer? Sair, a traça corrói, o ladrão rouba, não é isso que eu quero. Porque o que eu estou enxergando aqui é bem melhor do que você está me oferecendo. Você está me oferecendo riqueza desse mundo, mas eu estou vendo aqui as casas celestiais. Eu estou vendo rua de ouro. Eu estou vendo o rio que sai debaixo do trono de Deus. Eu estou vendo a carruagem. Eu estou vendo o exército celestial. E você quer me oferecer coisa dessa terra? Só que Geazi, por não ter visão aberta, ele quis as coisas desse mundo. E aqui o Senhor está falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Ele está falando, filho, vocês estão preocupados com aquilo que vocês vão comer hoje e amanhã tem fome de novo. Mas buscai o meu reino, porque aquilo que eu tenho para vocês é bem melhor do que vocês estão querendo aqui. Aí ele fala aqui depois, buscar assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu aprendi muito com essa palavra, bispo. Desde o dia que você me chamou, o Senhor colocou essa palavra e ficou remoendo no meu coração. Eu ia dormir, essa palavra, eu acordava com ela. Eu falo, Senhor, e ela remoendo. Mas eu aprendi muito. Sabe o que eu aprendi? Que a gente só procura a justiça quando as coisas fogem do nosso controle, não é? A gente só procura a justiça quando nós não sabemos como resolver, ou quando nós somos lesados por alguma coisa, ou num serviço, nós somos lubridiados, foram mandados embora, de uma forma injusta, e aí você fala, eu vou procurar os meus direitos. E aí você entra em contato com um advogado. E aí você passa todas as suas causas, você passa tudo aquilo que você tem, todas as suas queixas para esse advogado. E esse advogado, ele vai até o juiz, abre uma petição e assim por diante, para que venha a ser julgado a sua causa. Mas por que nós não podemos fazer isso, já que nós sabemos dos nossos direitos, já que nós sabemos que nós somos lubridiados? É porque é necessário ter alguém para representarmos, a não ser que você entenda das leis, numa profundidade. E aí sabe o que eu aprendi?
que quando as coisas fogem do meu controle, eu tenho que lançar diante do Senhor as minhas necessidades. Eu tenho que falar para Ele as minhas causas e as minhas queixas. Eu tenho que declarar para Ele aquilo que está me afligindo, para que assim o Senhor, como o meu advogado, vai diante do Pai e reivindique o meu direito sobre aquilo. Por isso que aqui na palavra ele está falando: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que ele está querendo dizer essa noite? Tira o controle da sua mão, porque na sua mão não está dando nada certo. Entrega para mim, deixa que eu resolva essa causa. Eu sei como resolver, eu sei como fazer. Entrega para mim. É isso que o Senhor está querendo dizer. E aqui nos textos assim me fala: porque andeis ansiosos, e ansiedade é o que? O excesso do amanhã. É a gente querendo resolver as coisas do amanhã, sendo que nós não temos o controle de nada. A ansiedade tem muito a ver com o futuro, porque normalmente é uma tentativa de controle do amanhã. É você querendo controlar a sua vida, é você querendo controlar do seu jeito, é você querendo resolver da sua maneira. E o Senhor está falando: não, é para você entregar para mim. Buscai primeiramente o meu reino e a minha justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu entendo que é acrescentada, é que Ele vai dar algo para você, e isso Ele vai acrescentar. Ele não vai tirar e falar assim: ó, eu tenho para você o meu reino, mas eu vou te dar isso aqui também. Eu tenho para você uma vida estabilizada aqui, mas eu vou te dar isso também. Eu tenho libertação sobre a sua casa, mas eu vou te dar unção, vou te dar poder, eu vou te dar virtude. Eu tenho algo com você, mas eu vou te levar para as nações. Eu tenho algo com você, mas eu vou curar o seu marido, eu vou curar a sua esposa, eu vou curar a sua casa. É só entregarmos a Ele. Mas duro é entregar. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados a ter o controle de tudo, quando na verdade nós não temos controle de nada. Ah, Flávio, não, eu tenho um controle. Tá bom, você sabe o que vai acontecer com você daqui a 10 minutos? Eu não sei. Eu sei que eu estou aqui agora, nesse momento, ministrando para você, mas não sei nem o que vai acontecer comigo depois. Por quê? O controle não está mais comigo, o controle está com Ele. E viver o reino de Deus é justamente isso. É não viver segundo as suas vontades, segundo os seus projetos, segundo os seus propósitos, mas viver segundo a vontade, os projetos e o propósito de Deus. Como assim, Flávio? Tá bom, vamos lá para Gálatas 2:20. Olha só o que fala. Não, põe a partir do 19, Gálatas 2:19 e o verso 20. Pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para? Agora o 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se crucificou por mim. Essa vida, a partir do momento que você entrega diante do Senhor, já não é mais você quem vive, é o Senhor que vive em você. E aí sim, você está vivendo o reino de Deus. Sabe por quê? Porque você deixou Ele reinar em todas as áreas da sua vida. Agora a pergunta aqui vai doer um pouquinho, mas eu vou ter que fazer. O Senhor reina em todas as áreas da sua vida? Ou você ainda mantém um controle de muitas coisas? O Senhor, Ele tem liberdade de entrar nesse quarto escuro onde você se encontra? Ou você trancou a porta e falou: não, Senhor, aqui não.
Senhor, o Senhor pode entrar nas minhas finanças, porque tá uma bagunça, não sei nem como resolver. O Senhor pode entrar, Senhor, no meu casamento, porque às vezes eu sou explosivo, né? A minha esposa fala e eu não consigo entender, e aí quando eu vi já brigamos. Mas nessa ferida do passado, Senhor, aqui não. Não, Senhor, o Senhor pode entrar e reinar em tudo, pois o Senhor é rei, o Senhor é Deus. Mas Pai, para liberar o perdão aí é difícil. Qual é a área que o Senhor ainda não reina sobre a sua vida? Se coloque de pé. Eu tinha muito mais para falar, mas o Senhor está... Qual é a área que o Senhor, Ele precisa entrar na sua vida? E qual a área que você está disposto a abrir mão da chave? Fala assim, ó Senhor, a chave é sua, pode pegar, entra e faz o que o Senhor quiser. Sabe, muitas vezes nós somos muito cabeção, sabia? Porque Ele fala, os meus planos são melhores do que os seus, os meus caminhos são mais altos do que os seus, meus pensamentos não se comparam ao seu. O que eu tenho é plano de bem e não de mal, plano de trazer paz e não de gerar dor nem prejuízo. E aí a gente não quer deixar esse Deus que tem planos tão melhores do que o nosso, e que tem uma visão tão maior do que a nossa, além do que a nossa, governar, porque nós achamos que na nossa sabedoria conseguimos resolver todas as coisas. E hoje o Senhor está falando, tira o controle da sua mão e deixa que eu resolvo. Tira o controle das mãos e deixa eu assumir o controle. Deixa eu fazer tudo aquilo que eu quero fazer sobre a sua história. Você vê que nós andamos ansiosos com coisas que é tão desnecessário.